Maria, leitores da revista Mana. Hoje estamos aqui com Everton Rangel. Ele é doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Integra o Núcleo de Estudos em Corpos, Gênero e Sexualidades, NUSEX, do Museu Nacional. E também integra o Laboratório de Antropologia do Estado, Regulação e Políticas Públicas, Documenta, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Bem-vindo, Everton. Obrigado, Maria, pelo convite. Agradeço também a Mana por essa oportunidade de comentar um pouco mais sobre o artigo. Estou feliz de estar aqui. Obrigada. Everton é autor do artigo Conciliação Fraturada, quando o estuprador está dentro de casa. Você poderia nos contar brevemente de que trata o artigo? Tá. Esse é um artigo que eu tento desenvolver um pouco da pergunta central da minha tese, que é a seguinte: o que implica viver com homens condenados por crimes sexuais para as mulheres que estão dispostas, de alguma forma, a partilhar a vida com esses homens, né? Então, era uma pergunta no sentido de ver como é que essa vida se construía no dia a dia, mas também pensando, sobretudo, nesse artigo em específico, a partir de dois casos. Um primeiro caso que é envolvendo um pai que estuprou a filha quando ela era criança. Esse foi um estupro que se repetiu algumas vezes. Ele também teria estuprado outros irmãos, segundo o processo penal, os irmãos dela, um menino e uma menina. E ele passou muitos anos preso na delegacia, numa cadeia específica, e depois começou a ficar muito doente, e nesse processo de endoecimento dele, ela tenta, de alguma forma, retirá-lo da cadeia. Tenta fazer com que ele consiga a liberdade para poder, enfim, cumprir ali os finais do final da pena dele. E um outro caso que eu estava tentando trabalhar era um pouco de pensar sobre quando dentro de uma família existem diferentes versões sobre um condenado por crime sexual. Algumas pessoas que apostam numa narrativa de injustiça, que ele não teria cometido o crime, e outras pessoas que dizem, sim, esse homem cometeu um estupro dentro dessa família. Não um, no caso, mas dois. E aí a tentativa era de pensar um pouco como é que as pessoas vão dando conta desses crimes sexuais quando esse crime sexual é pensado como uma injustiça, mas, sobretudo, quando ele é pensado como um crime que realmente aconteceu. E que algumas pessoas dizem, sim, eu fui estuprada por esse homem, e quando esse homem também diz, sim, eu cometi esse crime. E claro que existem muitas formas de falar sobre isso, né? Então, você mencionou agora um ponto sobre o qual eu queria te perguntar, que é sobre a relação entre perdão e reciprocidade, que aparece nessa história de uma forma muito inusitada. Mas tem uma outra história no artigo em que você fala de um mandato de silenciamento. Você falaria um pouco mais ao respeito? Sim, que eu acho que são os dois casos que eu estava trabalhando, né? Que um eu tentei pensar que era esse caso, né, do pai com que estuprou a filha, e a filha cresceu e passou a agilizar alguns documentos processuais para ele poder sair da cadeia. Então, esse é o primeiro caso. Esse é o caso que eu tentei pensar um pouco sobre essa relação entre perdão e reciprocidade. A ideia ali era um pouco de pensar assim, que em algumas análises o perdão ele aparece como uma figura da reciprocidade, como se fosse uma demanda ética, e no sentido que toda vez que o ofensor ele expõe que ele cometeu um ato, que ele reconhece o ato violento que ele cometeu, a resposta que é esperada daquela pessoa que foi oprimida, que sofreu a ofensa, é de que ela devolva aquilo como um perdão, né? Então, ao sentido de a expressão de remorso, ela demanda uma atitude de perdão, né? Então, esse seria um tipo de forma de análise, pensar a reciprocidade, de como é que vão sendo instauradas trocas, e essas trocas são, sobretudo, emocionais. E aí tem toda uma crítica nesse tipo de estudos de pensar que quando você olha para isso só como reciprocidade, você fica olhando também muito para a resposta que é esperada da pessoa que sofreu uma ofensa, né? Então essa figura fica no centro. E ali o meu ponto era de tentar pensar um pouco como essas trocas elas se colocam em posições sem que as respostas apropriadas, moralmente apropriadas, que imaginadas como moralmente apropriadas, aconteçam, né? Então, como é que você consegue esse tipo de troca no momento que você não tem você tem uma resposta ao ofensor, mas tem um ofensor que
diz que cometeu um estupro, mas nem sempre reconhece isso plenamente, a gente culpabiliza a própria vítima por isso. Você tem uma vítima que também que quer ofertar um perdão ao ofensor, mas que esse perdão também não foi diretamente pedido por ele, expressivamente com palavras. Então você fica tendo uma série de trocas com ruídos na comunicação. Então como é que as pessoas vão fazendo para poder dar conta disso? Como é que elas vão fazendo para poder viver, para poder lidar com formas de reconhecimento que não se completam, que são formas, que é quase como o tempo todo que eu estou dizendo assim, é que o reconhecimento é o não reconhecimento que é possível suportar. Então é isso que eu estou pensando, assim, esse é o mote de pensar o primeiro caso, né? E aí a minha ideia era de pensar assim, como é que você produz esse balanço entre o impossível de ser perdoado e aquilo que é possível de ser perdoado? Como é que você produz esse balanço entre essa ideia de um amor infinito com essa ideia de que você precisa estabelecer as condições para que o perdão seja possível? E como é que você vai fazendo esse balanço no dia a dia? E ali é um pouco a conciliação fraturada, é isso também, né? É esse movimento de tentar transformar o impossível, mas ao mesmo tempo sem conseguir fazer isso plenamente. Isso tem a ver com o fato de pensar a produção de relação a partir dos afetos, a partir das trocas. Eu acho que era isso que você tinha me perguntado no início, sobre reciprocidade. Mas, ao mesmo tempo, mostrar como as assimetrias elas são constitutivas dessas trocas, e são assimetrias afetivas o tempo todo, né? Que vão desenhando as relações de gênero de uma forma muito específica e num ritmo muito marcado, lento. E no outro caso que você mencionou, o que haveria seria um mandato de silenciamento. Como que isso se vê nas relações? Sim, já tinha esquecido de comentar sobre o segundo caso. O segundo caso era uma forma... Eu estava interessado em pensar duas coisas. Tinha o primeiro caso que estava todo voltado para uma relação entre pai e filha e para uma dinâmica muito específica da relação entre duas pessoas. O segundo caso era uma forma de pensar mais sobre a relação familiar ampla e pensando isso em termos geracionais, né? Então, o mandato de silenciamento tem a ver com essas questões relativas às gerações, né? Com como é que você transmite formas de lidar com estupros que aconteceram dentro da casa em diferentes momentos do tempo, né? Então, qual era o caso? Era um homem específico que foi preso por ter estuprado a própria filha. Ele foi preso por esse estupro, mas existia toda uma conversa dentro da família de que ele teria estuprado também a irmã dele, num momento anterior, né? Anos antes, décadas antes. E aí tinham duas formas de lidar com esses acontecimentos distintos, né? Tinha uma forma como a geração desse homem, das irmãs dele, que acreditavam que ele era um injustiçado, lidavam com o estupro da própria irmã delas, né? E como é que as filhas dessas mulheres lidavam com o estupro da filha desse homem, né? Então, parece confuso, mas não. Então, tinha, né, essas duas questões geracionais, pensando como formas de lidar o estupro. Essa geração anterior, ela pensava que a forma de lidar com estupros era silenciando esses estupros, não falando sobre eles e construindo esse homem como um injustiçado. E para a construção disso dependia de toda uma narrativa bíblica, da leitura desse homem, como Jonas, que é uma figura bíblica específica. Então, tinha toda essa construção. A outra parte da família, as pessoas mais jovens, elas acreditavam que ele era um estuprador e que ele tinha cometido tanto o estupro da filha quanto o da senhora, né? Da tia dele, no caso deles. Só que, ao mesmo tempo, eles tentavam tornar os almoços de família possíveis. E tornar o almoço de família possível significa silenciar sobre isso que você acredita ser uma verdade. Significa, de algum modo, aceitar almoçar com esse tio que você acha que é um estuprador. E como é que você faz isso? E isso tinha a ver com o mandato do silenciamento, uma reprodução inexata de uma demanda herdada. O que eu estava querendo dizer com isso? Que essa geração anterior ensina a geração mais jovem de que é preciso lidar com esse estupro silenciando. Essa geração mais jovem, ela lida com esses estupros de uma forma... Ela aceita, em parte, o mandato de silenciamento, aceita que é preciso não falar sobre os estupros no almoço de família para que esses almoços sejam viáveis, mas, ao mesmo tempo, julga, diz que esse homem é um estuprador, encontra os caminhos e os lugares para fazer essa enunciação. Então, tem a ver, isso é a reprodução inexata de um mandato de silenciamento. Isso também tinha a ver com uma aposta em de não tratar a geração anterior como traumatizada, né?
Porque a fala da geração mais jovem era sempre: então uma das pessoas me dizia, minha mãe deve estar traumatizada, porque ele tinha estuprado a irmã dela, estuprou a filha, e agora eles não conseguem falar muito sobre isso, mas se você cavar muito, você encontra ali a verdade. É quase como se o tempo todo a geração mais jovem estivesse dizendo que a geração mais velha era traumatizada e que o trauma é uma coisa que você, se você cava lá dentro, você encontra o que vai ser o verdadeiro, você encontra a raiz do problema. E aí, só que eu tentei localizar esse discurso, e ao mesmo tempo localizando o discurso do trauma. Então, o discurso do trauma ali aparece como se fosse uma forma da geração mais jovem enxergar seus pais, seus avós, mas também tentando localizar de onde que vem esse ponto de vista, onde é que ele está situado, o que está acontecendo na sociedade que está mudando as formas de economia, de lidar com o estupro, né? Por que se atribui um valor de enunciação forte a isso, uma forma de lidar com esses homens? E a minha tentativa era de pensar assim, como é que essas coisas se resolvem dentro de uma família, como é que você, afinal de contas, lida com todas essas versões, você lida como um mandato de silenciamento. E isso tinha a ver para mim também com de pensar do valor moral distinto que vai sendo atribuído ao silêncio conforme você vai fazendo esses deslocamentos na família e de como é que, ao mesmo tempo, você consegue também ofertar essas formas de reconhecimento, né? Porque, de alguma forma, esse homem, que era um estuprador, para a geração mais jovem, era também um arrimo de família, era um homem que providenciava o sustento da família, que permitiu tirar a mãe dele, no caso, né, que também era mãe de uma das irmãs que ele teria estuprado, de um ciclo de violência encabeçado pelo próprio pai delas. Então, tem tentativas de reconhecimento desse homem também por outras razões. Então, era como é que eu coloco tudo isso em jogo? Como é que isso tudo fica em jogo na hora de lidar com o estupro? E o mandato de silenciamento era isso, né? Era uma tentativa de pensar sobre essas questões todas. Muito obrigada, Everton. O artigo é realmente maravilhoso. Parabéns. E muito obrigada pelo teu tempo nessa entrevista. Eu que agradeço a você, Maria, pelo interesse, a Mana, pela possibilidade de publicação, pela entrevista. Obrigado, gente.